Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças te damos por esse sábado. Ó Senhor Jesus, Senhor, venha se revelar mais para nós, através dessa leitura. Senhor Jesus, nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? O ler com oração de hoje diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 23. O plano de união entre Deus e o homem. Em Gênesis lemos: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que significa dizer que fomos feitos à imagem de Deus? Sabemos que somente elementos de mesma natureza se misturam. Portanto, Deus criou o homem à sua imagem, porque ele deseja se misturar com o homem, se mesclar ao homem. O Deus triuno deseja que sejamos iguais a ele em vida e natureza, porém não em deidade, ou seja, não em ser digno de adoração. Pois aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quando o homem pecou, Deus não lhe perguntou o que ele fizera, mas sim onde ele estava. Deus conversava com o homem todos os dias, convivendo com ele, esperando que um dia ele comesse da árvore da vida, o que permitiria que Deus entrasse nele. Sentimento semelhante se encontra em Gênesis. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Deus já era completo em si, mas ele sentia prazer em estar com o homem. Ele queria casar-se com o homem. Em todo o Antigo Testamento, Deus se coloca na posição de marido e o povo de Israel na posição de esposa. Em Apocalipse, temos a descrição das bodas do Cordeiro, e em Gênesis e Efésios lemos: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Em seguida, Paulo revela o que estava no coração de Deus. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Essa porção descreve a união entre Deus e o homem. Cristo é nosso noivo e nós somos sua noiva. Aleluia. Depois que tirou o povo de Israel do Egito, Deus passou a cortejar seu povo, pois queria unir-se e casar-se com ele. No livro de Êxodo, lemos sobre esse cortejo. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Essa porção nos mostra o coração de Deus para com seu povo. Posteriormente, o povo de Israel desobedeceu a Deus e passou a vagar pelo deserto durante 40 anos. Ó Senhor Jesus! Apesar disso, Deus não abandonou seu povo, mas morou com eles, por meio do tabernáculo. Todavia, Deus estava somente no meio dos homens. Não podia habitar neles porque eram pecaminosos. Era necessário que houvesse a redenção. Somente dessa maneira é que o homem poderia ser inserido em Deus. Muito tempo depois, Salomão construiu o templo, que mesmo sendo algo construído por mãos humanas, revela que Deus queria continuar a habitar com seu povo. No Novo Testamento, vemos Cristo vindo para redimir o homem por meio de sua morte na cruz. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nesses versículos, temos uma revelação grandiosa, pois Cristo não apenas veio para redimir o homem, mas para habitar com ele. Então, com a vinda de Jesus, aparece um novo tabernáculo na terra. Leiamos: No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar
no versículo 14, na verdade possui o sentido de tabernacular, termo ausente nos dicionários oficiais. Tabernacular significa armar tabernáculo. Ao se tornar homem, Deus armou seu tabernáculo na terra. Esse Deus grandioso e maravilhoso trouxe uma barraca do céu, ó Senhor Jesus. O corpo de Jesus era a sua barraca, seu tabernáculo. Um dia, ele levou os discípulos, Pedro, Tiago e João, ao Monte da Transfiguração. E assim como ocorre com barracas de acampamento, Jesus abriu o zíper de sua barraca, ou seja, manifestou a glória que habitava dentro de si. Dentro do tabernáculo de seu corpo estava a glória de Deus. Aleluia! Assim também é o processo de glorificação. Quanto mais somos inseridos em Deus e Deus em nós, mais sua glória aumenta em nosso interior. Por fim, quando Jesus voltar, sua glória se manifestará, não apenas a partir dos céus, mas também de dentro de nós. Pois Cristo está se formando em nós. Aleluia! Amém, amado irmão. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos desfrutar da união entre Deus e o homem. Amém? Esse é o plano de Deus, tá certo? Para cada um de nós. Ele deseja se unir a mim e a você. Ó Senhor Jesus. E logo lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ó Senhor Jesus. Amado, nós somos conformes à imagem e semelhança de Deus. E você sabe por que Deus nos criou assim? É porque o desejo de Deus é que nós estejamos mesclados a Ele, ou seja, misturados a Ele. Senhor Jesus, amado, que bom isso, né? Que privilégio isso. Ó Senhor Jesus. E é precioso por quê? Porque lá em Salmos mostra que nós seremos iguais a Deus. Amém? Mas sem a deidade. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque só Deus, querido irmão, pode ser adorado. Amém? Louvado seja o Senhor. E o desejo de Deus, de fato, é que sejamos iguais a eles. Para quê? Para que dia a dia o expressemos. Ó Senhor Jesus, que maravilhoso isso. E quando o homem pecou, está lá em Gênesis 3 ainda, mostra que Deus chegou até o jardim e ele não chegou acusando o homem, não foi mesmo? Mas pelo contrário, ele chegou ali, irmão, perguntando onde Adão estava. Oh, Senhor Jesus, Deus fez como aquele colega, né? Aquele amigo que está preocupado com a ausência daquele outro. E aí chega perguntando, fulano, onde você está? E Deus chegou perguntando onde Adão estava e não chegou acusando por ele. Por quê? Porque ele o amava. Oh, Senhor Jesus, o desejo de Deus, querido irmão, era que Adão comesse da árvore da vida. Sabe para quê? Para que Deus entrasse nele. Oh, e nunca mais sairia. Que amor de Deus, não é mesmo? E esse plano maravilhoso. Adão comeria da árvore da vida e Deus entraria nele. Ó Senhor Jesus. Só, querido irmão, nós sabemos que isso não aconteceu, não é mesmo? Mas você acha que Deus ficou de braços cruzados? Não, de forma alguma. Ó Senhor Jesus. E nós vemos que Deus não ficou de braços cruzados, não é mesmo? E em todo o Antigo Testamento, Deus aparece na posição de marido. É verdade. E o seu povo, o povo de Israel, na posição de esposa. Oh, Senhor Jesus. Amados, e ele libertou, né, o seu povo das garras de Faraó. Não é mesmo, amado irmão? E ele, a partir dessa libertação, ele começou a guiar o povo no deserto, não é mesmo? E é interessante porque a partir daí ele passou a cortejar esse povo. Ó Senhor Jesus, sabe por quê? Porque Deus o amava, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E lá em Gênesis, capítulo 2, mostra para nós que diz assim,
Eis que deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher e tornarão os dois uma só carne. E é interessante porque esse mesmo texto, esse mesmo versículo está lá em Efésios 5:31. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. E no versículo 32, diz assim: grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ó Senhor Jesus. E isso, querido irmão, amado irmão, vem nos mostrar a união entre Deus e o homem. Senhor Jesus. E isso também vem mostrar um outro detalhe maravilhoso. Cristo é o noivo e nós somos a noiva. Senhor Jesus. E é interessante, porque lá no Antigo Testamento, ó Senhor Jesus, quando o povo de Israel, querido irmão, ele desobedecia, né, a Deus, Deus se entristecia, né? Ó Senhor Jesus. E Deus ficava muito triste vendo o seu povo, né, que ele tinha libertado, né, vagando ali por aquele deserto durante 40 anos. Ó Senhor Jesus, mas tem algo muito precioso nisso, né? Que Deus, ele não desistiu do seu povo, não é mesmo? Ele sempre esteve no meio do seu povo. Ó Senhor Jesus, ele falou para Moisés que edificasse um tabernáculo, não foi? Ó Senhor Jesus. E é precioso porque Deus habitava nesse tabernáculo. Na parte mais interior desse tabernáculo, que tinha por nome o Santo dos Santos, Deus estava ali, falando por Moisés, através de Moisés, para o seu povo. E ele disse algo interessante. Ele disse: se o povo fosse obediente às suas palavras, né, e não se desviassem daquilo que ele tinha dito, ó Senhor Jesus, ele faria desse povo um povo peculiar, um povo de propriedade exclusiva dele. Senhor Jesus, que maravilhoso isso! Ó Senhor Jesus. E é rico, querido irmão, porque essas palavras, né, são preciosas e mostram o amor de Deus com o seu povo. Ó Senhor Jesus. Mas a gente sabe, amados, né, que o povo desobedeceu. Isso entristeceu demais o coração de Deus. Deus ficou muito triste. Ó Senhor Jesus. Mas não pense que Deus desistiu, não é mesmo? Porque Deus era motivado pelo amor. Deus é amor. E até mesmo quando Salomão, mais adiante, né, ele constrói o templo, Deus estava ali, habitando naquele templo. Ali, entre o povo. Que maravilha isso, né? Deus não abandonou o povo de forma alguma. E é precioso porque Deus não desistiu de estar entre o seu povo. Ó Senhor Jesus. E é rico, Senhor Jesus, porque Deus amava esse povo incondicionalmente, não é mesmo? Senhor Jesus. Mas nós sabemos, amados, que por conta desses pecados, Deus não podia entrar nesse povo. Ele habitava entre eles, mas não dentro deles. Senhor Jesus. E é rico porque necessitava, amados, uma redenção para que todos os pecados dos homens fossem perdoados, para que Deus pudesse habitar dentro deles. Amém? Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, né? Porque lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz assim, né? Senhor Jesus, diz, ela dará à luz um filho e porá o nome de Jesus, que tirará o pecado do povo, tirará o pecado dele, né, do povo. E é rico, amados, porque essa foi a grande redenção que Deus realizou no meio do seu povo. Senhor Jesus. E através de sua morte na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, ó Senhor Jesus, e agora passou o seu Espírito, né, vivificante, o Espírito que dá vida, e agora ele habita dentro de mim e de você, Senhor Jesus. E no versículo 23 do capítulo 1 ainda, diz que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amados, agora a gente entende, né? Porque Deus,
não deixou de estar entre o seu povo. Ele sempre estava entre o seu povo. Em meio de várias situações, ele estava ali junto com o seu povo, habitando entre eles. Oh, Senhor Jesus. E ainda no Evangelho de João mostra que Jesus armou tabernáculo entre nós. Senhor Jesus. E graças ao Senhor, amados, ele viveu aqui na terra, não é mesmo? E hoje ele vive entre nós e dentro de nós. Olha que privilégio isso. Hoje, a qualquer momento, eu e você pode consultar Deus, pode ter comunhão com Deus, da mesma forma que Adão tinha, só que Adão tinha de forma exterior, né? E hoje eu e você tem Deus habitando dentro de nós. Que privilégio, não é mesmo, irmão? Ó Senhor Jesus. E é precioso porque esse Cristo maravilhoso, ele não nos veio apenas salvar, mas ele veio principalmente para habitar dentro de nós. Sabe por quê? Porque ele estando dentro de nós, querido irmão, ele agora pode ser trabalhado dentro de nós. É verdade. E pode nos transformar, nos tornar a Cristo Júnior. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amados, que você possa desfrutar, né? E saber que Deus hoje habita dentro de você. Louvado seja o Senhor. Aleluia.